Olá, galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, galera, essa aula que a gente vai estar vendo hoje é sobre os métodos contraceptivos, né? Quando a gente fala de métodos contraceptivos, nós estamos falando de anticoncepcionais, de não só de questão de hormonais, mas também algum controle que os homens irão fazer, né? E as mulheres irão fazer ali no ato da relação sexual. E assim, existem muitas dúvidas sobre os métodos contraceptivos, sobre os anticoncepcionais, principalmente na questão de quando esquece de tomar, né, quando muda de anticoncepcional para anticoncepcional. Então, existem muitas dúvidas e eu espero estar tirando com vocês aqui nesta aula. Beleza? Bora lá. Então, o que seria uma contracepção? É todo um método que visa impedir a fertilização de um óvulo ou impedir a nidação do ovo ou zigoto. O que seria a nidação? Nidação, pessoal, nada mais é do que a aderência ali do óvulo lá na região do útero, né? Lembrando que uma gravidez ela é desenvolvida do útero, então o homem ele tem o espermatozoide, né? E a mulher ela tem um óvulo. A junção desse espermatozoide com o óvulo vai formar o quê? Um zigoto. E esse zigoto ele vai lá para o útero. E a colocação desse zigoto lá no útero a gente chama de nidação. Então, o que seria a nidação? É a fixação do zigoto lá no útero, tá? Então, a contracepção nada mais é do que o regime de uma ou mais ações, dispositivos ou medicamentos de modo a prevenir ou reduzir a propensão de uma mulher se tornar grávida ou dar à luz. Estas ações também são conhecidas como métodos contraceptivos. São fundamentais hoje em dia para o planejamento familiar. Então, o que seria o planejamento familiar, pessoal? É desenvolver uma gravidez de forma mais segura, de forma acompanhada, né? E principalmente planejada. Os métodos contraceptivos, eles são divididos em métodos naturais e não naturais. Os métodos naturais, eles também são conhecidos como artificiais. Os naturais, lembrando que o natural é algo controlado por nós mesmos, nós não precisamos usar um preservativo, não precisamos usar um remédio, uma pílula. Então, esses são os métodos naturais, né? Os métodos naturais, que são chamados de artificiais, eles já irão precisar de um anticoncepcional, né? De uma pílula, de uma barreira de proteção, como um preservativo masculino, preservativo feminino, dentre outros. Aí aqui diz um conceito, né? Os métodos naturais eles consistem em calcular o período fértil e desta forma evitar que haja ejaculação, que é uma abstinência periódica. Os métodos não naturais que são aqueles que impedem a gravidez através de dispositivos locais ou através de medicamentos com hormônios, né, ovarianos. Beleza? Bora lá. Primeiro, o método natural que a gente conhece é chamado de método da tabelinha, né, que é o método do calendário. Esse método, pessoal, ele calcula pela contagem dos dias e o período em que a mulher está fértil. Então, vou explicar para vocês. O método calendário, vamos supor que um mês, bora colocar aqui 28 dias, né? E esses 28 dias, tem 7 dias a mulher vai estar no período fértil, né? 7 dias ela vai estar em menstruação e os outros 14 dias, né, ela tem uma pequena chance de engravidar. O que isso quer dizer? 7 dias antes da mulher menstruar, ela tem uma probabilidade pequena de engravidar. Aí ela vem, menstrua e depois vem os 7 dias depois da menstruação. Também nesse período ela tem uma pouca chance de engravidar. Qual é o período que ela tem uma grande chance para engravidar? É naquele período que não é nem 7 dias antes da menstruação, nem 7 dias depois da menstruação, que é considerado o período fértil da mulher. Então vamos supor que a menstruação dela vem no dia 10. Vem todo dia 10 e vai embora dia 17. Nesse período ela não vai engravidar. Entre 10 e 17 porque ela está em menstruação. Isso é lógico, né? 7 dias antes do dia 10, ou seja, lá pelo dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ela pode ter relação ali, digamos que tranquilo, que a chance de engravidar é mínima, tá? Aí veio a menstruação dia 10, foi embora dia 17.
Aí depois 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nesses dias também a chance dela engravidar é bem baixa, tá bom? Aí os outros dias que não são os 7 dias antes, né, os 7 dias depois, ela tem uma alta chance ali de engravidar. Esse método, pessoal, depois vocês vão estar lendo, ele tem tanto as suas vantagens quanto as suas desvantagens, tá? Assim como qualquer outro método. Tem o método da temperatura, né? Esse método, pessoal, a mulher, quando ela está no período fértil, ela tem uma temperatura um pouco mais elevada, né? Mas uma das desvantagens dela é que ela pode confundir. Por exemplo, a mulher ela pode estar com uma infecção, né? E essa temperatura ela pode elevar, então está aí dentro de uma desvantagem. Tem as vantagens e as desvantagens, que vocês vão estar lendo também depois, beleza? Aqui tem o coito interrompido, né? Esse método o homem ele tira o pênis fora da vagina no momento da ejaculação, ou seja, antes de ejacular. Dessa forma, tenta evitar que o espermatozoide entre no corpo da mulher. O que seria o coito interrompido? É o homem prender ali a ejaculação, né? Colocar o pênis para fora da vagina no ato ali da ejaculação. Esse processo a gente chama de coito interrompido. Só que ele tem tanto desvantagens como vantagens. Uma das desvantagens é que o cara, né, o homem, ele fica com uma dor na região pélvica, tá? Vamos lá. Aqui tem o muco cervical, né? A mulher no período fértil, ela produz ali uma pequena secreção quando ela está no período fértil, que a gente chama de muco cervical, né? Todas as mulheres conhecem seu corpo e ela tem que entender que no período fértil dela, ela produz um pouquinho de secreção que a gente chama de muco, né? E esse processo ele tem ali vantagens e desvantagens. É mais ou menos dessa forma. Vamos supor que a vagina da mulher ali, não, vagina do homem, né? Que a vagina, gente, tem uma secreção. Para os dias quando está vermelho, né? Claro que é menstruação. Verde quando ela vai se sentir seca e amarelo quando ela se sentir levemente molhada. Isso, pessoal, quando esse levemente molhado vai representar o que? Os dias férteis, tá? Que é o dia amarelo que a gente fala, que a gente chama de método de ovulação de Billings. Agora nós vimos os naturais, né? Agora nós vamos ver os mecânicos. Os mecânicos, gente, existem ali o DIU, que é o dispositivo intrauterino, existe o diafragma, né? O preservativo masculino e o preservativo feminino. Existem os métodos hormonais, que é a utilização de pílula, de adesivo, de anel vaginal. Existem os químicos, que é o espermicida, né? E os cirúrgicos, que é a vasectomia, que é a parte ali do homem, e a laqueação das trompas, tá? Que é a parte ali das mulheres. Beleza? Vamos lá. O DIU. O DIU ele trata-se de uma pequena peça de elástico de polietileno com uma parte recoberta que cobre o formato espiral. Que é colocada pelo médico dentro do útero. O cobre bloqueia a atividade dos espermatozoides, dificultando seu acesso, evitando a gravidez com eficácia de 98%. Tá? Nenhum método, pessoal, é 100%. Professor, mas a laqueadura, por exemplo. Depois eu vou passar para vocês uma situação da laqueadura, tá? Deve ser colocado de referência em mulheres que já tiveram pelo menos um filho durante o período menstrual, tá? Quando o orifício do colo está mais aberto, né? Quando a mulher está no período de menstruação, o colo está mais dilatado, então facilita a colocação desse DIU, né? Esse DIU aí, pessoal, é uma pequena peça, né, de plástico, beleza? Tem as suas vantagens e as desvantagens que vocês vão estar lendo depois, tá bom? E o diafragma, né? Esse aqui é bem interessante, gente, o diafragma. Bora lá. É uma capinha de silicone ou látex macia e com aro de metal flexível, que é colocado pela própria mulher lá no fundo da vagina, antes da relação sexual, cobrindo o colo do útero. Este método forma uma barreira impedindo que os espermatozoides entrem no útero. Deve ser utilizado em conjunto com o espermicida. O que é a espermicida, pessoal? O espermicida ele é um sprayzinho, né, que tem capacidade de matar espermatozoide.
Dessa forma, segura a prevenção da gravidez em 98%. Beleza? Então tem uma porcentagem bem grande aí do diafragma. Muitas mulheres usam esse método aí do diafragma. Certo? Vamos lá. Tem as suas vantagens e as desvantagens também, que vocês vão estar lendo depois. E o preservativo feminino, né? O preservativo feminino, ele é bem conhecido, só que o que acontece? A gente não tem uma grande utilização do preservativo feminino. Algumas mulheres, elas queixam, né, do desconforto, só que para a gente for ler depois as vantagens, são diversas, né? Hoje, a mulher ela pode usar o preservativo feminino, né, colocar aí para uma festa, depois ter relação, e se manter de uma forma segura. Muitas vezes o homem nem percebeu, né, nem percebe, na verdade, que ela está ali antes da relação usando o contraceptivo, o preservativo feminino. Tá? Ele é fixado ali na região da vagina, claro. Tem essas vantagens e as desvantagens, né? E o preservativo masculino, que a gente mais conhece, né? Ele tem ali quase 100% de uma proteção, a gente coloca 98%, né, da chance de não desenvolver ali uma gravidez. Beleza? Tem as suas vantagens também e desvantagens. E os espermicidas, né? Os espermicidas são bem interessantes, que são químicos, tá, gente? São produtos sob a forma de creme, geleia, espuma, sprays, que a mulher coloca no fundo da vagina 2 horas antes de cada relação sexual. Estes produtos contêm substâncias químicas que neutralizam a mobilidade e destroem os espermatozoides. Então, esses espermicidas eles são sprayzinhos que a mulher ela coloca 2 horas antes da relação sexual, né? Quando ela tiver essa relação e os espermatozoides for depositado na vagina dela, esse creme, essa geleia, essa espuma vai ter capacidade de matar os espermatozoides e principalmente neutralizar a mobilidade dele. Ele não vai conseguir prosseguir para próxima da tuba uterina, encontrar com o óvulo e gerar ali um embrião, por consequência um feto, tá? Também ele apresenta suas vantagens e desvantagens. Beleza? Tem a pílula oral, né? Que muitos de vocês conhecem, são pílulas à base de hormônios, né? São comprimidos constituídos por hormônios sintéticos, como estrogênio e progesterona, que alteram o ciclo sexual normal e desta forma impedem a ovulação. Tá? E ocorrem entradas deles na corrente sanguínea, os hormônios sexuais sintéticos simulam uma gravidez, o hipotálamo e hipófise comportando-se como se a mulher estivesse grávida, realmente grávida, né? Deixam de segregar os hormônios que normalmente estimulam os ovários a liberar os óvulos, né, os oócitos. Beleza? São as pílulas aí que a gente conhece de via oral. Também tem vantagens e desvantagens, principalmente, gente, que a gente sabe que não previne contra DST na questão das desvantagens, né? E como ênfase aqui nas vantagens, a gente tem uma porcentagem ali de 98,5% de chance de não engravidar. Tem a pílula injetável, né? Essa injetável ela pode ser tanto mensal, né, quanto trimestral. O mensal é de 30 em 30 dias, né? Sempre, pessoal, tomar ali entre o 7º e o 10º dia após o início da menstruação, né, com orientação médica. A trimestral, né, que possui apenas 2 tipos de hormônio, deve ser aplicada a cada 3 meses. A primeira dose dela deve ser aplicada entre o 5º e o 7º dia do início da menstruação. Beleza? Tem suas vantagens e desvantagens também. Tem a pílula vaginal, né? A pílula vaginal é um método à base de hormônios artificiais que impede a mulher de ovular. Desta forma, ou seja, ela não produz óvulo, tá, pessoal? Com essa pílula aqui vaginal. Desta forma, não há gravidez, porque ela não vai produzir óvulo e esse óvulo ele não vai se encontrar com o espermatozoide. Ela é utilizada diariamente e deve ser introduzida na vagina para ser absorvida pelo organismo. Esta opção é normalmente utilizada por pessoas que têm problemas de estomacais com a pílula anticoncepcional. Muitas mulheres têm problemas de tomar as pílulas anticoncepcionais oral e ela acaba adotando esse método aí de introdução de uma pílula dentro do orifício vaginal. Tá? E essa pílula depois vai ser absorvida pelo organismo. Tem as suas vantagens e desvantagens também.
E tem a pílula do dia seguinte, a pílula dia D que a gente conhece. Isso aqui é uma bomba, pessoal, tá? Professor, quantas vezes utiliza-se uma pílula oral? Gente, se fosse preciso, nenhuma, porque ela é uma pílula de urgência, de emergência. É tomada apenas 2 por mês, no máximo. Não pode tomar uma grande quantidade, porque essa pílula do dia seguinte, ela vai corroendo o útero e, como consequência, a mulher vai ter dificuldade para engravidar. E quando engravidar, o bebê ele pode nascer com algumas sequelas, tá? É uma pílula de emergência que deve ser tomada de orientação médica, tá bom? Tem também suas vantagens e desvantagens que eu falo para vocês. Esse aqui é o adesivo contraceptivo, né, que é bem interessante, que é colocado ali na região de abdômen mesmo. É um método de contracepção constituído por um adesivo fino e impregnado de hormônios que são continuamente transferidos através da pele para a corrente sanguínea. Os hormônios liberados pelo adesivo evitam que se ocorra uma ovulação. Também espessam as secreções do muco do cervix, né, tornando a entrada do esperma no útero mais difícil. Então, ele dificulta a entrada do espermatozoide ali na região de útero, tá? Também tem as suas vantagens e desvantagens, como qualquer outro método, tá bom? E os cirúrgicos que a gente conhece, a laqueação das trompas, né, que é a laqueadura, a gente trata ali de uma cirurgia feita pela mulher que corta ou amarra as suas trompas de Fallope, impedindo a passagem do óvulo. Desta forma, quando ocorre a relação sexual, o espermatozoide não encontra o óvulo, né, evitando assim a fecundação e gravidez, né? A laqueação das trompas ocorre bem aqui, pessoal, onde eu estou passando o mouse, nessa região. Aí vem aqui, ó, os espermatozoides vêm, entra aqui no útero, ele se encontra mais ou menos bem aqui com o óvulo, que é produzido por essa bolinha aqui, o ovário que vem e tenta se encontrar bem aqui. Aí a laqueação das trompas vai ser cortado ou amarrado nessa região aqui, ó. Aí não tem como o espermatozoide se encontrar com o óvulo, por isso que ela é 100%, digamos assim, entre aspas. Porque eu já vi estudos, né, artigos que o organismo da mulher, o nosso tecido, por exemplo, quando a gente corta uma pele, aquela pele não reconstitui novamente, como se emendasse novamente, mas uma porcentagem bem mínima, mas há a possibilidade disso acontecer, beleza? Tem essas vantagens e desvantagens também. E a vasectomia, né? A vasectomia, ela é uma pequena cirurgia feita no homem que corta ou amarra os seus canais deferentes, que são esses tubinhos aqui, ó. Que são os canais deferentes que a gente fala, tá? Desta forma, os espermatozoides produzidos não são expelidos durante a ejaculação, evitando a gravidez, né? O homem, durante o ato sexual, não vai estar ali colocando para fora os espermatozoides, porque os ductos diferentes dele vão estar cortados. Esse procedimento a gente chama de vasectomia. Tem suas vantagens e desvantagens também. Aqui essa tabela para o final só organiza, né, as informações. E qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, é só me mandar mensagem no WhatsApp que o professor vai estar disponível para qualquer dúvida que surgir. Beleza?